estamos aqui. Boa noite a todos. Rosângela, irmã Rosa, a paz de Deus. Selena, a paz do Senhor. E agradecendo, hoje nós vamos ler lá Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, é a nossa palavra de hoje. Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, é a nossa palavra de hoje. Paz de Deus, irmã Rosa. Genilda, a paz do Senhor. Sandy, a paz de Deus. E nós vamos compartilhar, porque essa palavra é uma palavra quando o Senhor nos dá, irmãos. Ele acabou de dar um pouquinho antes de eu sentar aqui. Eu ia pregar outra coisa. Mas sempre tem alguém que está necessitando dessa palavra. E a gente, irmãos, quando somos ferramentas, somos servos do Senhor, onde Ele tem um chamado conosco, Ele nos chamou para algo, a gente tem que obedecer. Então, nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, tá bom? Em nome de Jesus, a palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta, que persevera e suporta a provação. Meu irmão, minha irmã, quantas vidas, quantas pessoas estão passando por lutas. Gesivaldo, irmão Josivaldo, a paz de Deus, seja bem-vindo. Sueli, a paz do Senhor. Quantas vidas estão passando por lutas e dificuldades e precisam perseverar e precisam permanecer. E a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz que bem-aventurada é esta pessoa que persevera na hora da luta, na hora da prova. Então, meu amado, Rosinete, Malika, paz de Deus, é uma palavra para a gente iniciar aqui. Eu até li e deixei anotadinho aqui, porque foi uma palavra que o Senhor me chamou a atenção. Eu vou ler novamente, tá bom, irmãos? Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É bem-aventurado. Às vezes a luta que você está passando é muito grande, às vezes aquilo que você está vivenciando é algo que você não tem conseguido resolver. Mas o Senhor diz para você, como diz para mim: bem-aventurado são todos aqueles que, com perseverança, persevera na hora da prova. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda. Que não se abala, que mesmo, irmãos, às vezes a palavra certa não é não se abala, mas mesmo estando ali, passando aquela luta, com aquela dificuldade, sofrendo, mas continua confiando. É bem-aventurado. A paz de Deus, irmã Márcia. Mateus, a paz do Senhor. HX, Vaniel, a paz de Deus. Então, meu irmão, o Senhor tem aquele que persevera, aquele que se mantém firme, mesmo na hora da prova. Ele abençoa, Ele guarda, Ele cuida. Você tem um Deus que cuida de ti. Não sou eu, a irmã Adriana, que está falando. É a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que com perseverança persevera na hora da prova. Então nós somos esse povo, irmãos, que lutamos. Porque não é só, eu não estou falando só de vocês, eu também tenho lutas. Eu também tenho lutas e batalhas a serem travadas. Venho travando lutas e não vou deixar de viver lutas até o dia da vinda do Senhor. Porque assim a palavra de Deus diz que nós vamos ter lutas. E para viver de vitória em vitória tem que ter uma luta para ser vencido. Então o Senhor não nos mente. Marta, paz do Senhor. Ele não mente, Ele não nos engana. É a gente que com essa ilusão do evangelho, né, irmãos, que está sendo pregado por aí, não são todos, tá? Não estou aqui generalizando, mas tem um evangelho sendo pregado aí muito pobre da presença de Deus. Falam de Deus, mas estão longe dele. Então, às vezes você olha aquelas coisas e vê e acha que eles não têm luta. Não, todos nós temos luta, irmãos. Desde o melhor profeta, o melhor apóstolo aí que se titula apóstolo, profeta, passa por lutas, é que eles não falam, para te enganar, para você ficar ali preso e achar que o poder está neles. O poder não está neles, o poder está no Senhor. Alessandra, a paz de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ler a palavra de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Até está anotado aqui na minha Bíblia, a irmã Márcia está aqui. Em 2024, no mês 3 de 2024, dia 26, 27 e 28, nós estivemos juntas, unidas num propósito, e o Senhor deu essa palavra de Daniel, capítulo 8, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Maria Alexandrina, e o Senhor me fez lembrar disso hoje, irmã. Na hora que Ele me deu, antes de eu
abrir a live aqui. Então essa palavra, irmãos, é força, sabe? É posicionamento que o Senhor nos mostra através da vida de Daniel, como nós devemos nos portar quando o inimigo vem contra as nossas vidas. Ele nos faz, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele nos respalda, se a gente permanecer fiel. Então, bem-aventurado é um homem que passa pela prova com perseverança e ali espera no Senhor. Tá bom, irmãos? Deus, é por mim, é por você. E nós vamos daqui a pouquinho estar compartilhando a palavra de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Maiana, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, se assim você quiser e desejar, deixa aí um copo com água. Com fé, o Senhor pode sim abençoar, sabe? Colocar poder, tá com dor, tá passando por algum momento que precisa de uma libertação, alguém da tua família. Coloque, irmãos. Ou então, se não quer, levanta as tuas mãos para a caixa d'água da tua casa, para a torneira, para o filtro, para que todo aquele que usar da água, que passarem por aqueles lugares que você está pedindo ao Senhor que abençoe, coloque poder para libertar, para curar, para transformar. Em nome de Jesus, principalmente para salvar. Que as vidas que todos que tomarem a água, usarem dessa água, vão ser libertos, curados, abençoados e principalmente salvos para a glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Mas isso é para quem tem fé, tá bom? Mas nós vamos aqui daqui a pouco, Manuel, a paz de Deus, seja bem-vindo. Nós vamos orar aqui e vamos compartilhar a palavra do Senhor já de Daniel, Maria de Lourdes, a paz do Senhor. Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Irmã Edmilza, a paz de Deus, seja bem-vinda novamente. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, porque Ele é bom. Juan, a paz do Senhor. E ele tem, irmãos, feito tanta coisa na minha vida. Por isso que eu digo, vale a pena, irmãos, continue. Mesmo às vezes a gente passando por dores, por lutas e por dificuldades, Deus é Deus. E Ele transforma as nossas vidas. E sempre está do nosso lado. Filhos, a paz do Senhor seja bem-vinda. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos agradecer esse Deus dá no nosso início da nossa live. Daqui a pouco compartilhar a palavra de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, mais uma vez estamos aqui, entrando mais uma madrugada, iniciando mais um mês e terminando um outro. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelo dia que passou, o mês que terminou, porque o Senhor foi bom e a tua misericórdia esteve conosco, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, entrando mais uma madrugada, iniciando mais um mês. Eu louvo ao Senhor pela grandeza, da tua misericórdia sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que busca o Senhor. Obrigado por visitar cada casa, cada família. Enquanto eu estava em marcha, hoje eu andei, Pai, pedi para o Senhor colocar fogo em meus pés em cada passo que eu desse. A vitória para o teu povo, para os meus irmãos aqui da live, do caderno de oração, do grupo, do WhatsApp, para todos aqueles que estão espalhados na terra e até fora dela, onde houver alguém, Pai, vivo, precisando de Ti, cada passo que eu dei hoje foi para Ti, foi para a Tua vitória, foi para conquistar para o Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que essas vidas foram visitadas, vão serem abençoadas pelo Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Pai, por esse mês que está se iniciando, onde nós colocamos já a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos, que nós dizemos que é nosso, mas veio de Ti, no Teu altar, para que o Senhor abençoe, para que se precisar de uma libertação, liberte, se precisar de cura, cure, mas principalmente, Pai, nos coloque sempre no caminho reto que chega mais perto do Senhor, para que a gente não venha desviar nem para o lado nem para o outro, para que em nome do Senhor nós continuemos firmes, confiando no Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, multiplica a fé de muitos, porque tem muitos que estão com a fé abalada, mas o Senhor é um Deus que renova as forças dos teus filhos, porque te busca. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço. Hoje e sempre, obrigado. Quarto dia da primeira semana das 72 semanas que no Senhor, de propósito da paz do Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho.
Bom dia, Espírito Santo. Amém, meus irmãos, a paz de Deus. E antes de eu ler aqui Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, eu vou aqui, hoje eu saí, irmãos, eu saí, eu ia num lugar, acabei andando muito mais do que eu esperava, mas é o que eu estava compartilhando com uma irmã antes de entrar na live aqui. Eu não vejo nada de por acaso. Deus abençoe, irmã Márcia, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. E eu vejo sempre como necessário. Porque quando eu saí daqui, eu falei, Pai, cada passo que eu der vai ser para conquistar para o Senhor. O teu povo ter conquista, ter vitória. E eu andei muito, irmão. Cheguei tarde em casa. Cheguei em casa com uma dor de cabeça. Passei um pouco mal durante... Mas era um mal assim estranho, porque não é sempre que eu tenho isso. Então, eu acredito que foi o peso de muita coisa. E o Senhor, em nome de Jesus, irmãos, Ele visitou e visitará sempre aqueles que o buscam. Então, eu estou aí nessas 72 semanas, esperando, e todo dia o Senhor tem algo falado, tem trazido força, porque não é só para mim, não é só para minha família, não é só para minha casa. O Senhor chamou para mim fazer esse propósito para Ele, para todos nós, todos que entram aqui na live, estão no caderno de oração, que estão lá no grupo, que vão lá no YouTube, que vão lá ver as lives, que eu também coloco um pouco o áudio das lives lá, para que muitos sejam alcançados para o Senhor, tá, meu irmão, minha irmã? Então confie no Senhor, porque Deus é Deus, independente da luta que você está passando. O Senhor está no teu barco. E eu não vejo aquele que tem Deus no barco, nosso Senhor Jesus no barco, o barco afundar. Então receba essa força em nome de Jesus. Roseli Bernardes, seja bem-vinda, tá? Paz de Deus. Se você permitir, tá, irmã? Eu coloco teu nome no caderno de oração. Você coloca que eu vou orar pela tua vida, mas eu peço a você, dê um ok se você quer que eu coloque no caderno de oração para a gente estar orando por você também. Deus é Deus de força. E a partir do momento que você clama, Ele ouve dos céus e te abençoa. Tá bom? A palavra de hoje, Daniel, capítulo 8, do capítulo 6, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, diz assim. Eu vou estar colocando, tá, irmã Roseli? Deixa só, irmãos, antes de ler aqui, colocar o nome da irmã, senão eu esqueço, tá? Roseli. Tá aqui, tá, irmã? Vou estar orando por você no final da live, mas eu também vou colocar teu nome aqui toda vez que eu apresentar o caderno, teu nome tá aqui, tá? Para Deus te abençoar, para Deus ir de encontro à necessidade que você precisa, tá bom? Glória a Deus, irmãos. Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. É um pouquinho extenso, irmãos, mas eu vou ler porque tem gente que não conhece a história. E a palavra de Deus sempre é boa, irmãos, ser bem detalhada, porque assim Deus coloca, e assim aquele que necessita, para quem Deus entregou essa palavra e está trazendo para ti, entenda que é com você que Ele está falando. Tá bom, irmãos? A palavra do Senhor diz assim. Agora, pois, o rei sancione e assina a escritura para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia orava, se punha de joelhos e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito da escritura que havia sido assinada, eles lhe disseram: não assinaste uma escritura que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer outro Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medas, dos persas, que se não pode revogar. Então responderam eles e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da escritura que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz orações ao seu próprio Deus.
Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou penalizado e determinou-se consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disse: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas e que nenhuma escritura ou decreto que o rei sancione pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse-o na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos e músicas, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se cedo e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com uma voz triste e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, ou Persa. Paz de Deus, irmã de Vanete, seja bem-vinda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez por uma palavra que o Senhor traz para um coração certo, para uma vida certa, para a casa certa. Obrigado, meu Deus, porque toda a palavra do Senhor para nós é como se fosse uma semente, que através das nossas orações, através da nossa no meditar na tua palavra, ela vai crescer, vai dar frutos, e muitos frutos, não só para quem recebe, mas para todo aquele que o Senhor passar no nosso caminho, para a gente também estar entregando. E não é, Pai, em nome de Jesus, para nossa honra e glória, mas sim para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. A palavra do Senhor, de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, foi profetizada aqui e será compartilhada a partir de agora. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pois mais uma palavra o Senhor nos entregasse. Obrigado por esse mês de maio que está se iniciando com uma palavra poderosa dessa de livramento, de bênção e de proteção da parte do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs. A palavra do Senhor, de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 até o 28, que lemos aqui, profetizamos aqui, fala a história de Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões inocente, onde por conta ele sempre orava 3 vezes ao dia ao Deus que ele confiava. E mesmo com o decreto do rei dizendo que ninguém podia orar a outro Deus, a não ser ao rei se dobrar, ele simplesmente, quando ele sabe que o decreto foi assinado, ele faz o que ele sempre tinha feito. Sabendo que sim, aquele que fosse pego orando a outro Deus seria lançado na cova dos leões. Ele não temeu.
Ele subiu para o seu quarto, ainda onde tinha um monte de janelas, e as janelas abertas, e ali 3 vezes ao dia ele orava. O rei não sabia, mas sempre tem, irmãos, aqueles que têm raiva e odeia aqueles que são marcados pelo Senhor. Aí vão até o rei, irmã Malu, a paz de Deus seja bem-vinda. Vão ao rei, ali falam, olha, o seu decreto não pode ser revogado, mas sabe aquele que tanto você agrada, tanto aquele que você tem sempre passado a mão, tem entregado tantos ofícios aqui dentro do palácio, ele está lá orando 3 vezes ao dia para o Deus dele, desobedecendo aquilo que o Senhor assinou, um decreto que não pode ser revogado. O rei muito se entristeceu, porque ele gostava muito de Daniel. E ali, irmãos, ele pega e chama, né? Chama Daniel e ele realmente estava orando. E ele tem que fazer, porque um rei, irmãos, para ser forte no meio da sua nação, ele não podia voltar atrás naquilo que ele havia decretado. E ele chama, pede para lançar Daniel na cova dos leões, mas antes ele fala que o seu Deus, a quem continuamente você tem buscado, que possa te livrar. Mas ele lança Daniel na cova dos leões e não dorme, porque ele não viu nada demais, nunca tinha visto nada demais com a conduta de Daniel. E ali, meu irmão e minha irmã, ele simplesmente não dorme, ele jejua em prol da vida de Daniel, um exilado que estava ali aprisionado, estava numa terra que não era dele, mas estava ali servindo a ele com excelência. Aí ele acorda de manhã bem cedo, irmãos, e vai para a porta da cova e grita: Daniel, Daniel, que o seu Deus, a que continuamente você sempre ora e busca, tenha te livrado dos leões. E Daniel responde lá de dentro, né? Eu estou aqui. E ele sai, e depois o rei manda tirar ele, manda ele sair para fora. Ele sai. E o Senhor chama aqueles que haviam apontado o dedo, levado, né? Quantas pessoas, né, irmãos, são vendidas pelas costas por outros, porque não tem estrutura para ver aquilo que Deus tem contigo. E ali o rei manda jogar eles lá, já que era o que eles desejavam, assim seria com eles também, porque Daniel não tinha falta nenhuma, não tinha feito nada, era inocente. E a partir dali o rei Dário faz um decreto ao Deus que Daniel servia. Ele engrandece, ele glorifica o Deus de Daniel. E ali, irmãos, Daniel prospera, não só no reinado de Dário, como também de Ciro. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes você pode estar como Daniel, sendo acusado por algo que você não tem culpa, sendo às vezes jogado numa cova onde você olha e não vê saída. Mas dentro dessa cova, o Senhor envia um anjo, assim como enviou para Daniel, para fechar a boca dos leões e ali fazer com que você saia dessa ileso e ainda honrado. Eu sei que não é fácil, irmãos, muitas lutas. O inimigo tem se levantado de tantas maneiras, irmãos, da maneira mais covarde, para fazer os filhos do Senhor parar. Mas o Senhor, Ele garante o cuidado, a cobertura, o livramento, as bênçãos na vida daquele que permanece, daquele que continua confiando. Lembra de ontem que eu falei muito que a confiança do Senhor tem que ser completa, não pode ser pela metade. Daniel tinha uma confiança em Deus completa. Mesmo que ele sabia que ele poderia passar pela morte, ele não deixou de fazer o que fazia todos os dias. De janela aberta, orava 3 vezes ao dia. Não importa se o rei tinha assinado, não importa o que tinha. Mesmo que a morte seria o seu fim, ele continuou fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, não saia da posição. Não olhe para aquele outro que não entende o que Deus tem contigo. Não fique triste. Se o Senhor às vezes tira da tua mesa pessoas que às vezes você achava que iam caminhar contigo por muito, pela tua vida, pela caminhada. Porque só permanece na vida daquele que tem uma marca do Senhor aqueles que têm que estar.
Ana Gabriela, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Suemun, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não fique triste se algumas pessoas se afastaram de ti e às vezes você ficou sabendo que estavam falando de ti, te vendendo por aí, caluniando ao teu respeito. Francidalva, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Deus é Deus, o Deus que estava com Daniel está contigo. Se você tem essa confiança completa no Senhor, assim como Daniel, o Senhor é um Deus que envia o anjo, te dá o livramento. O Senhor é um Deus que não deixa que nada lhe aconteça. E o Senhor é um Deus que lhe abençoa e lhe prospera. Para aqueles que têm olhado para ti e não têm te valorizado, não têm olhado para você e achado que você não vai se levantar, que você não vai sair dessa, que as coisas não vão melhorar, Ele vai fazer você prosperar, para que eles vejam o tamanho do Deus que você serve. Então, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena sim confiar no Senhor. Vale a pena sim buscar a Ele, quer seja de madrugada, quer seja de dia, quer seja o horário que for, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, não importa. Importa que você busque. Busque, ore e confie. E espere no Senhor. Não deixe, irmãos, que o levante do inimigo, a fúria do inimigo faça você sair da direção que Deus tem contigo. E essa direção, irmãos, é a gente caminhar sempre ao encontro de Deus. Sempre andar em linha reta na estrada que leva-nos à salvação. Se a gente, irmãos, for deixar as coisas que estão ao nosso redor, às vezes acontecem, as lutas que nós possamos estar sendo travadas, fazer com que a Dominique, a paz do Senhor, fazer com que a gente recue, ou que a gente pare, ou que a gente desista, aí, irmãos, Cleidiane, a paz de Deus, a gente não estamos com a confiança completa no Senhor. Aquele que tem a confiança completa no Senhor mesmo passando pela prova. Não foi o que eu li aqui de Tiago, eu vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, do versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Daniel perseverou. Era uma prova que ele estava passando. Ele foi jogado na cova dos leões inocente, porque ele simplesmente estava fazendo o que ele sempre fazia. Ele não ia se vender, ele não ia adorar outros deuses, a não ser o Deus que ele servia. O Deus que estava cuidando dele ali, naquele exílio. Que estava ali cuidando dele, de Sadraque, Mesaque e Abednego também, na Aracil. Então, meu irmão, minha irmã, pode se levantar o que for. Pode estar aparecendo, Neide, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pode estar aparecendo uma tempestade que está à tua frente. Talvez uma muralha que você não consegue transpor. Mas Deus é Deus. O Deus de Daniel é o Deus que nós servimos. Ele fez com Daniel lá no passado. Fará contigo também. Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Confia nele. Cecília, a paz de Deus, porque tudo ele fará por ti. Essa é a nossa palavra de hoje. Uma palavra que para muitos é conhecida, para quem não conhecia, deu para entender um pouquinho. E ter a certeza que se você se dobrar diante desse Deus, se você buscar esse Deus, se você é capaz de Deus, se você colocar aquilo que você não tem conseguido, irmã Patrícia, seja bem-vinda, a paz de Deus. Se você colocar a tua confiança nesse Deus, assim como ele fez com Daniel, que o livrou da morte, o nosso Deus livrou Daniel da morte. Mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E em nome de Jesus trouxe a ele para fora, vivo, para provar aqueles que não acreditavam, que tentaram vender ele para o rei para que ele fosse morto, que havia um Deus na vida de Daniel, um Deus que liberta, um Deus que dá livramento e um Deus que prospera, porque Daniel prosperou, não só no reinado de Dário, mas de Ciro também. Rubenita, a paz do Senhor, a paz de Deus, irmã Patrícia, bom dia. Então, meu irmão, minha irmã, confia. Daniel confiava em Deus na sua totalidade, completa. Era completa a confiança de Daniel. Que em nome de Jesus, a tua confiança também em Deus seja completa, para receber essa bênção. Meu irmão, o Senhor está vivo. Ele vive e reina. Aquilo que está aqui, irmãos, também é para ti. Então não temas, não te assombres. Confie no Senhor, porque Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de abrir porta onde não tem, Ele é Deus de fazer muralhas caírem, Ele é Deus para ressuscitar mortos.
mortos mesmo físicos e mortos espirituais, porque tem muita gente, irmãos, que tem sonhos que estão como se estivessem mortos. E Deus havia prometido, e porque não aconteceu, as pessoas desistiram. Não, meu irmão, não desista, porque aquilo que o Senhor lhe prometeu vai acontecer. Então não deixe que o inimigo mostre para você, porque está havendo uma adversidade, algum impedimento para fazer com que você pare. Daniel teve um livramento grandioso da parte de Deus. Para vocês verem, irmãos, o que é você ter testemunho de servir ao Senhor. O próprio rei jejua, joga ele lá na cova dos leões, mas ele sabia que Daniel não devia nada. Ele jejua e não consegue dormir. E quando chega de manhã ele corre, irmãos, era um rei, não era qualquer pessoa. Sai correndo e fala, olha, Daniel, Daniel, que o seu Deus tenha te livrado. E Daniel responde, eis-me aqui. Então, meu irmão, minha irmã, olha o tamanho do livramento e olha o testemunho de Daniel fez na vida do rei, na vida depois de todos aqueles que viram ele ser lançado lá dentro e sair ileso, livre, com o livramento que Deus deu a eles, a ele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus também quer fazer isso contigo. Eu não sei o que você passou no mês que passou, o dia que passou, mas Deus está dizendo aqui, você pode estar como Daniel, cercado, como se estivesse numa cova mesmo funda, cheia de leões, cheia de inimigos para te dragar. Mas o Senhor envia um anjo para te livrar, para fechar a boca do inimigo e fazer com que você saia de lá honrado. E não vai ser só uma bênção de livramento, vai ser uma bênção de prosperidade. Onde você for, você vai ser próspero. Daniel foi próspero. O Senhor deu ali prosperidade e crescimento para Daniel, dentro da terra que não era dele, mas tanto no reinado do rei Dário, como do rei Sírio também. Então, meu irmão e minha irmã, tome posse dessa palavra. Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28, que lemos aqui, profetizamos. Deus é contigo. Ele não manda uma resposta, uma palavra dessa à toa. É porque tem vidas que estavam, sim, passando por uma luta tão manha como a de Daniel. Mas o Senhor manda lhe dizer, dentro da palavra dele, que ele é Deus de livramento. E dentro do livramento que ele dá, ele também prospera e abençoa. Lena Silva, paz de Deus. Tá, irmãos, receba essa palavra em teu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Que a mão do Senhor que opera milagres continue operando na sua vida, na vida da tua casa e da tua família. Continua buscando. Nós estamos começando um mês novo, com uma palavra linda e abençoadora da parte de Deus. Que Ele é um Deus poderoso, que faz reis reconhecerem o tamanho e o poder de Deus. Que o livramento que Daniel recebeu e também da bênção que ele também recebeu. Então, meu irmão, minha irmã, olha, Deus é Deus. Pastora Diana, Pai de Deus, continua firme no propósito. Continua tendo um testemunho assim como o de Daniel, que fez com que o rei jejuasse e não dormisse por conta dele. Meu irmão, minha irmã, testemunho daquele que crê no Senhor, que confia no Senhor, é grande. As bênçãos não é só para você, é para um bem maior. Veja o tamanho da bênção que Daniel, não só para ele, como para os outros, ele conseguiu conquistar com testemunho. O próprio rei passou uma noite em claro, jejuando em prol de sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, e depois esse mesmo rei, pega e fala, olha, todas as nações tremam e temam diante do Deus de Daniel, que o livrou da cova dos leões. Ainda faz um decreto, fala para todas as nações o tamanho, glorificando o tamanho do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, a tua bênção vai surtir um efeito muito maior do que só para ti. Vai ser para glorificar, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja honrado em todos os lugares que você passar. Tá bom? Continue firme no Senhor, confie no Senhor, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Hoje, como eu falei aqui no início, eu andei muito hoje, irmãos. Cansei, cheguei em casa cansado, com um pouquinho de dor, mas eu saí daqui com esse propósito. Eu falei, eu vou sair sim, Pai, mas coloca fogo nos meus pés, porque cada passo que eu der é uma vitória para o teu povo.
É para ti, para conquistar para ti, onde quer que eu for. E eu andei, irmãos, eu andei além. Eu até, como eu vou repetir aqui que eu falei no início, falei, estava conversando com uma irmã antes de entrar aqui. Eu não vejo isso como um acaso. Eu vejo isso como uma necessidade da parte de Deus. Porque eu coloquei os meus pés a serviço do Senhor. E ali, irmãos, eu andei. Andei. Cheguei cansado, estou um pouquinho cansada. Mas eu sei, irmãos, que valeu a pena. Cada passo. E vale a pena cada madrugada que eu estou aqui, vale a pena cada madrugada que você está aqui, porque Deus é Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Eu queria pedir perdão às irmãs, tá? Ontem também eu lembrei, irmãos, que eu falei do açúcar, o Senhor me fez lembrar, eu já tinha desligado a live, para orar sobre a diabetes, né? Eu vou estar orando agora, tá, irmãos? Me perdoe mesmo. É que, às vezes, ontem não estava muito bem, não por conta de nada comigo, mas é porque o Senhor me fez sentir algo que uma irmã estava passando e eu, sabe, fiquei meio assim. Mas eu esqueci, mas eu não vou esquecer agora, viu? Saiba que Deus é Deus e Deus cumpre. E quando Ele fala, irmãos, a gente fala com propriedade. Que Deus cure, sabe? Todo aquele que tem diabetes, que tem um alto nível de açúcar no sangue. Em nome do Senhor, a mão do Senhor vai operar milagre, eu creio em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Minha mãe é diabética também, né? Era, não vou falar não, era, em nome de Jesus. E eu tenho a minha sogra também, tenho parentes. Então eu vou orar também em prol dessas vidas, porque não é fácil, irmãos, é uma vida difícil, tá bom? Mas o Senhor é Deus, que o difícil para nós torna-se possível na mão do Senhor, tá bom? Vini, a paz de Deus, vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória damos a Ti, meu Deus. Mais uma vez estamos aqui para agradecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por esse mês de maio que está se iniciando. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que em nome de Jesus acabamos de profetizar, acabamos de compartilhar aqui. Obrigado pela palavra de Daniel, capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Obrigado, Pai, por esse milagre, por essa promessa na vida daquele coroa que pediu. Obrigado por essa resposta, não só para essas vidas, mas para todos nós, porque toda a palavra do Senhor é bem-vinda e sempre, sempre vamos guardar e regar ela com oração, para que ela se faça verdade e presente nas nossas vidas, não só para nós, mas para todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Obrigado, meu Deus, por visitar a vida da Roseli Bernardes, Pai. Ela está pedindo força ao Senhor. Ela é tua filha, Senhor, e está recorrendo ao Senhor que tudo pode. Visita o lar dela, Pai. Visita a vida dela. Visita essa situação que ela não está suportando, que ela necessita de força. Enche ela de força e poder, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor dá poder a todo aquele que crê, para curar, para libertar, para expulsar demônios, para levar as boas novas. O Senhor dá poder a todo aquele que crê. E a gente, como seus filhos, temos que usar essa ferramenta, essa bênção que o Senhor entrega nas nossas mãos. Que o Senhor encha ela de força, para ela profetizar no lar dela, na situação que ela está vivendo, a força do Senhor e o poder do Senhor para destruir, para queimar, para libertar a vida dela daquilo que ela está passando. O Senhor é Deus e nós aqui como igreja, nós aqui em conformidade, em concordância, oramos e profetizamos também pela vida dela, a força do Senhor na vida da Roseli Bernardes. Assim também como a cura da irmã Lindalva Guedes, da irmã Lindalva, da irmã Keila, do Rian, de todos os irmãos e irmãs que estão aqui no caderno de oração. Meu Deus e meu Pai, obrigado também, Pai, por fortalecer a Camila, o Ricardo, a RC, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos ao Senhor, porque cremos que o poder do Senhor estará com eles. Amanhã tua filha vai orar, que nós aqui, como igreja, Pai, em nome de Jesus, vamos estar intercedendo por ela, para que em nome do Senhor a força e o poder do Senhor já esteja sendo enviado, para quando ela colocar os pés ali, que ela ore, que ela clame, que ela leia ali e profetize a palavra do Senhor e o inimigo bate em retirada, mesmo antes dela chegar, porque o poder do Senhor chega na frente. E eu quero ver o inimigo ficar de pé com aquele que vai com o poder do Senhor. Desde já eu lhe agradeço sobre cada vida que oramos aqui, a irmã Roseli Bernardes, a irmã Lindalva Guedes, a irmã Keilo Rian, a todo irmão e irmã que está aqui na live, os que vão ouvir no áudio lá no grupo do WhatsApp, no YouTube, que em nome de Jesus eles também sejam enchidos dessa força e poder
que vem através da palavra de Daniel. Daniel capítulo 6, do versículo 8 ao 28. Obrigado pelo livramento e obrigado pelas bênçãos. E obrigado, Pai, por fazer com que aquele que sempre está firme no Senhor seja, Pai, guardado e abençoado por Ti. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Pai, cada copo com água, cada garrafinha com água, mãos levantadas, mãos, Pai, daqueles que entraram aqui com alguma dor. E eu coloco diante de Ti todo aquele, Pai, que tem diabetes, que passa por essa enfermidade. Mas o Senhor é um Deus que cura, porque pelos passos de Cristo somos curados, somos sarados, somos libertos. Pai, em nome de Jesus, cura e liberta dessa enfermidade que está aí se espalhando pela humanidade. Mas em nome de Jesus, aquele que te busca e crê, que te crê e confia no Senhor completamente, numa totalidade, vai receber essa bênção em nome de Jesus. É o que eu profetizo. Desde já pela fé agradeço, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por cada coisa colocada diante do altar, cada súplica, cada oração, cada necessidade do teu povo, porque eles estão pondo diante de ti, crendo no Senhor que tudo pode. Um Deus que livrou Daniel da cova dos leões, livrará o teu povo de toda necessidade e de toda adversidade que eles estão passando, porque eu creio no poder do Senhor e assim profetizo. Em nome de Jesus, coloco também diante de Ti, Pai, todo aquele que está com depressão, com ansiedade. Meu Deus e meu Pai, que carra por terra toda essa doença do mau século, excesso de passado e excesso de futuro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê olhos espirituais para viver o agora, porque o futuro a Ti pertence e o passado já passou. Que em nome de Jesus nós possamos viver aquilo que o Senhor preparou para cada dia. Que a mão do Senhor que opera milagre não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Que nenhuma praga chegue na nossa tenda, porque aos Teus anjos o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Obrigado, meu Deus, por mais uma palavra, por palavra abençoadora. Nós estamos firmados na Tua palavra e é na Tua palavra que nós cremos. É em Ti que nós esperamos e confiamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, porque creio que assim pela fé está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Obrigado, 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 em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida da Milena. Deixa eu só anotar aqui, irmãos. Pai de Deus, viu minha irmã Ângela da Silva e Isabela. Eu vou anotar aqui e vou orar, tá? Antes de terminar, que as irmãs, por favor, fiquem aqui, tá, irmãs, para interceder junto comigo. Em nome de Jesus, Milena Pereira. Irmã Milena, eu tô anotando aqui num papelzinho o teu nome, tá? Irmã Milena e irmã Isabela. Se vocês querem que eu coloque o nome de vocês no caderno de oração, dá um ok, tá? Porque aí toda vez que eu orar, eu vou estar colocando, tá? No altar do Senhor. Malvadão, a paz de Deus, seja bem-vinda. Milena Pereira, emprego, Isabela, Damascene Felipe. Tá orando, tá? Vou orar agora, tá bom, irmã? Vou colocar então no caderno de oração, tá, irmã Isabela? E a irmã Milena, e a irmã Ângela, tá, irmã Ângela? Se a irmã também quiser mandar um ok, que eu também coloco no caderno de oração. Pai, Vana Antônia, a paz do Senhor. Glória, glória damos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida da Ângela da Silva, que está pedindo pela Milena, que está desempregada. O Senhor é um Deus poderoso que abre portas. O Senhor é aquele que trouxe água para o teu povo no meio do deserto. Eu creio na porta, Pai, que o Senhor abre e ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida da Milena, que precisa de uma porta. Deus amado, Deus bendito, abre essa porta, porque não é fácil, Pai, viver desempregado. E as pessoas que estão desempregadas vivem sempre olhando para baixo, sem força para levantar a cabeça, mas a Tua palavra diz que os Teus filhos não podem viver prostrados. O Senhor levanta eles e coloca no lugar de honra. Então eu creio, Pai, nessa porta que a Milena está necessitando aberta da parte do Senhor, porque eu creio que o Senhor ouve o clamor do Teu povo.
É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu coloco diante de ti, não só a vida da irmã Ângela, mas a vida que está pedindo, mas a vida da Milena. Que a mão do Senhor que opere milagres, eu creio pela fé, já está operando milagre para a honra e a glória do Senhor. Desde já eu louvo o Senhor e agradeço por isso em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus bendito, eu coloco também a vida da irmã Isabela e do Felipe. Pai, em nome de Jesus, ela está pedindo sobre o relacionamento dela. O Senhor é um Deus que aquilo que o Senhor une, o inimigo não tem poder de separar. Aquilo que veio por mandato do Senhor, com permissão do Senhor, vai dar certo. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir. Nós colocamos o Felipe e a irmã Isabela no teu altar, para que em nome de Jesus eles sejam cercados com os teus anjos. E ali onde está havendo algum problema, alguma dificuldade, o Senhor é poderoso para dar direcionamento e não deixar com que o mal faça com que eles não estejam juntos. Mas o Senhor é Deus que une. E o Deus que une, que é amor, que é família, eu creio que vai operar na vida do Felipe e na vida da Isabela. Em nome de Jesus, eu coloco esse casal no teu altar, para a honra e glória do seu nome ser visitado por ti, e o poder do Senhor desça sobre a vida deles, que a tua vontade seja soberana, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, nós louvamos, e desde já só damos glória, porque cremos que está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Isabela, irmã Milena, a Milena, a irmã Ângela, né? A paz de Deus, Douglas, a paz do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu só tenho a agradecer as irmãs que estão aqui. Deixa eu só despedir das irmãs da live. A paz de Deus, viu, irmãs? Fiquem com Deus, até mais tarde. Mas antes de eu terminar aqui, irmãos, eu peço a vocês que vocês puderem orar pela irmã Camila, o irmão Ricardo, tá, irmãos? É lá do grupo do WhatsApp, está precisando de oração, de intercessão da nossa parte. Que em nome de Jesus, nas suas orações, vocês lembrem deles, tá? Como também do caderno de oração, que está entrando no caderno de oração, a irmã Isabela, a irmã Ângela, que está pedindo pela Milena. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, vamos interceder, porque vocês não sabem o que o Senhor faz na vida daquele que intercede pelo próximo. Ele abençoa, ele nos ouve, ele nos direciona, tá, irmãos? Então, a gente é assim aqui, orando uns pelos outros. E eu já agradeço desde já. Incluo também minha família, que eu sei que vocês sempre oram, mas eu vou estar sempre lembrando aqui. Porque essas 72 semanas, irmãos, são 72 semanas. E eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai fazer muito. Mas o inimigo também não se agrada. Então, eu peço orações para vocês também por mim, tá? Em nome de Jesus, é feriado, irmãos, mas mais tarde, às 11h55, estarei aqui, para a honra e glória do Senhor. Só se assim não tiver internet, a luz acabar. Mas o Senhor é Deus. Quando Deus tem propósito, Ele não faz com que essas coisas aconteçam. Tá bom, irmãos? Então, até mais tarde, em nome de Jesus. E as irmãs da live, esperam um pouquinho que eu já vou despedir de vocês. A paz de Deus, um bom feriado para vocês, tá, irmãos? Tanto no YouTube como no grupo, que em nome do Senhor, a mão do Senhor esteja com vocês. Se vão viajar, que os anjos do Senhor estejam com cada um de vocês, tanto aqui da live também, levando e trazendo de segurança. Aonde vocês forem, o anjo do Senhor esteja com vocês. Que vocês tenham um bom feriado, na graça e paz e na misericórdia do Senhor. A paz de Deus, fique com Deus.